por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu lerei do verso 35 até o verso 41. Marcos, capítulo 4, verso 35. Você que achou, diga amém. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. Ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo teu poder. Muito obrigado, Pai, porque através da tua revelação nós podemos começar a entender, ou na verdade nós podemos entender na plenitude quem é esse, quem é Jesus. E nós te pedimos que características do Senhor Jesus venham impactar a nossa mente, o nosso coração nessa manhã, para que nós possamos ser transformados e nos tornar mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Senhor, por favor, pela tua graça e misericórdia, humildemente eu te peço, aplica a palavra ao coração do teu povo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você que tem lido, feito a leitura diária juntamente com a igreja, e você que está em dia, você se deparará com esse texto essa semana. Essa semana você vai ler esse texto com calma, você vai pegar ponto a ponto, você vai pegar o que aconteceu antes, talvez você até passe um pouquinho, então você vai pegar o que aconteceu depois também. Esse texto por si só é uma história muito conhecida de todos nós. Jesus estava no seu barco a dormir e quando as fortes ondas atrapalham, afetam aquela travessia, os discípulos clamam ao Senhor. Na verdade, esse texto é tão profundo e está tão arraigado na história da igreja que talvez o hino mais bonito de todos os tempos, ele seja baseado nesse texto. Vocês lembram? As ondas atendem ao meu mandar. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o seu mandar. Sim, sossegar. Que lindo, hein? É um hino lindo, é maravilhoso. Ele foi feito em cima desse texto que nós acabamos de ler agora. É um texto muito profundo, mas ele tem um contexto, irmãos. O evangelista Marcos é quem escreve. Ele não viu ocularmente essas coisas acontecendo. Marcos não foi um dos 12 discípulos.
mas os estudiosos vão dizer que Marcos foi alguém que andou, ou João Marcos foi alguém que andou com Simão Pedro. Então, alguns dizem que o evangelho de Marcos também poderia ser chamado de o evangelho de Pedro, pois crê-se que o próprio Pedro é quem dita para Marcos tudo o que aconteceu na experiência de Jesus, ou na história de Jesus. Marcos, ele não foi, num primeiro momento, alguém que pôde experienciar ou vivenciar toda a experiência de transformação, ou tudo aquilo que Jesus fez, mas ele creu pelo que ele ouviu falar. E isso, ainda que seja falando do autor, serve de introdução para esse texto, porque esse fato acontece na vida de Jesus justamente quando ele termina de pregar 4 parábolas. O ministério de Jesus se desenvolvia. Jesus, ele já havia expulsado demônios. Jesus, ele já havia curado enfermos. Jesus já havia feito grandes discursos naquele momento. Mas antes, justamente de lermos esse texto, Jesus, de forma sucessiva, o Evangelho de Marcos, ou o evangelista Marcos coloca isso do mesmo bloco, Jesus ele vai falar sobre 4 parábolas. E uma dessas parábolas foi a parábola do semeador, que a semente, que a palavra, caía pelo caminho. E aquela semente, que é a palavra, dependendo do solo em que caía, ela podia germinar ou ela podia ser extinta. Ela podia permanecer ou ela podia ser simplesmente morta, porque o solo era diferente, embora a palavra fosse a mesma, embora a semente fosse a mesma, mas o solo era diferente. Jesus, nas 4 parábolas, ele falou sobre a palavra em todas elas. Ele falou que a palavra é a luz, a palavra é a candeia. Ele falou que a palavra é como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas ela gera fé no coração. Jesus, ele explicou em todas elas a importância da pregação, a importância que nós devemos dar à palavra de Deus, porque ela precisa ser uma primazia para as nossas vidas, ela precisa ser aquele ponto mais importante. Então, depois de falar sobre a palavra, depois de pregar sobre a palavra, agora parece que o Senhor coloca os seus discípulos num desafio prático. Ele deu toda a teoria, sentou na sala de aula, foi na lousa, explicou a matéria, escreveu fórmula por fórmula. E agora ele diz assim: vocês precisam ir para o processo prático. Irmãos, muitas vezes, quando nós viemos à igreja no domingo, quando nós ouvimos a aula na escola bíblica, quando nós participamos de um pequeno grupo durante a semana, nós ouvimos a palavra, nós absorvemos aquela palavra e nós achamos que é só teórico, é só a teoria, é só uma questão de conhecimentos, de nomes, de histórias. Certa vez, esse ano ainda, um dos rapazes que se batizou, creio que no final do ano passado, ele disse: olha, eu não posso me batizar ainda. E o discipulador perguntou: por que você não pode se batizar ainda? Ele disse: eu ainda não li Mateus. Lembram disso? Eu ainda não li Mateus. Porque ele entendia que para que ele pudesse ser batizado, ele primeiro precisava ter um conteúdo teórico, e de fato já tinha. Porque ele já entendia o amor de Deus. Ele já entendia que todos são pecadores, entendia que a salvação era somente por Jesus e que ele necessitava de arrependimento e fé. Mas ele entendia que precisava conhecer mais a letra, a Escritura. E o conhecimento das Escrituras, irmãos, eles não cessarão na vida do crente. Porque o crente é aquele que ama a palavra de Deus, ele se deleita na palavra de Deus, parece que ele mergulha na palavra de Deus. A palavra de Deus é um sorvete daqueles da Copenhague. A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. E quando o crente é exposto à palavra de Deus, ele se delicia nela. Esse processo não vai parar ao longo da vida. Mas nós não podemos nos tornar teóricos. Nós não podemos nos tornar conhecedores e contadores de história apenas. Por isso, Jesus, ele faz esse processo de transição. Mas, de fato, a palavra é muito importante. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, olha a palavra do Paulo, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto e crucificado? Irmãos, os Gálatas se converteram depois, por causa da pregação do Evangelho. Então, como Paulo está dizendo para aqueles Gálatas que diante dos seus próprios olhos Jesus Cristo foi crucificado? Pensa comigo, não tem uma incoerência nesse texto? Os Gálatas não se converteram na época, no momento em que Jesus foi crucificado. Eles não foram testemunhas oculares da crucificação de Jesus.
Então, por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Quando nós lemos Romanos, nós podemos pensar que o texto sagrado vai dizer que o crer, ele vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Romanos 10:17 diz isso. E esse texto pode nos ajudar a entender, porque o crer, ele vem pelo ouvir da palavra de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu isso foi quem pregou aos Gálatas. E o que Paulo está dizendo é que a pregação dele foi tão cristocêntrica, foi tão voltada para aquilo que Cristo fez, que é como se o próprio Cristo tivesse sido crucificado diante dos olhos dos Gálatas. A pregação dele não tinha firula, a pregação dele não tinha inventação de moda ou invenção de moda. A pregação dele não usava o texto como um pretexto para dizer aquilo que ele pensava, mas a pregação dele tinha como objetivo exclusivo tirar as cortinas de diante do povo, para que eles pudessem ver a cena, para que eles pudessem olhar para o que ele falava e perceber o Calvário, para que eles pudessem ver as gotas do sangue de Jesus descendo na cruz do Calvário e entender que Cristo havia morrido pelos pecados do povo. Irmãos, quando Jesus, antes de entrar no texto, ele chama aqueles homens, ele ensina aqueles homens as parábolas, ele está dizendo que a palavra, que a pregação, ela tem um efeito muito profundo na vida do crente, por isso ela merece a primazia, mas não é qualquer pregação, não é qualquer palavra. O pregador, e às vezes eu confesso aos irmãos, que eu fico um pouquinho incomodado quando alguém diz assim: pastor, ou na verdade a pessoa vai e fala assim, o pastor Adriano, ou o pastor disse isso, isso e isso, depois de uma mensagem. Ou o pastor pensa assim, assim, assim sobre esse assunto. O pastor acha isso ou aquilo outro sobre tal área. Irmãos, isso traz uma incomodação para dentro de mim. Porque o meu objetivo como pregador não é dizer para você qual é a minha opinião. O meu objetivo como pregador não é dizer para você o que eu penso sobre educação de filhos, sobre formação de família, sobre vida profissional, sobre medicina. O meu objetivo como pregador não é para dizer, compartilhar com você os meus pensamentos. Eu compartilho com os meus amigos, em algum momento eu posso usá-los como ilustração de algum ponto bíblico, mas o meu objetivo como pregador é pregar a palavra de Deus. O desejo do meu coração é que você, através do Espírito Santo de Deus, possa ouvir e ter a palavra desvendada diante dos seus olhos, para que você diga: ei, é assim que eu devo viver o meu relacionamento. É assim que eu devo tratar com meus pais. É assim que a Bíblia diz que eu devo tratar com meu marido, minha esposa, meu neto. É assim que a Bíblia diz que eu devo me posicionar no meu trabalho. Irmãos, toda autoridade que qualquer pregador possa ter, ela só existe porque ela lhe é conferida pela palavra de Deus. E quando ele prega a palavra de Deus, quando ele deixa de pregar a palavra de Deus, irmão, não há autoridade, não há sentido. Certa vez, um pregador subiu e, ao interpretar o texto, de acordo com aquilo que lhe vinha na cabeça, ele vai contar e explicar a parábola do bom samaritano. Você lembra da parábola do bom samaritano? O rapaz caiu, apanhou na rua, bandidos assaltaram, deixaram ele lá. Passaram 3 pessoas, 3 tipos de autoridade religiosa. Nenhuma delas atendeu, passou o samaritano. O samaritano pegou o rapaz, colocou no jumentinho, levou para a estalagem, para o hotel da época, Airbnb. Colocou o rapazinho lá dentro, cuidou dele. Então o rapaz foi explicar: olha, a parábola do bom samaritano é o seguinte: o rapaz estava atravessando na rua, então veio o diabo e bateu no rapaz. Até aí tudo bem. Bateu lá no rapaz, deixou ele caído no chão. As 3 pessoas passaram. E por último veio o samaritano. O samaritano é Jesus. Dá para fazer. O samaritano dá para fazer. E o samaritano veio no jumento. O jumento é o pregador. Eu falei: aí, está ficando esquisito o negócio. Aí colocou o rapaz no jumento, que o jumento foi quem trouxe Jesus, entendeu? Aí botou lá no jumento e levou para a estalagem. Estalagem é a igreja.
E aí ele deu quantas moedas? 2 moedas. Uma significa a Santa Ceia, a outra significa o batismo. Eu falei, Jesus. E aí o samaritano, quando foi embora, disse assim, ó, cuida dele porque eu vou voltar, viu? Está falando que Jesus um dia vai voltar, é parousia. Irmãos, o rapaz pegou o texto, o pregador pegou o texto e colocou um monte de coisa que estava na cabeça dele, que o texto não queria dizer nada daquilo. E às vezes a gente ouve tantas mensagens, com tantas pessoas que colocam tanta coisa da cabeça delas, e você precisa sempre perguntar, mas é isso que esse texto está dizendo? É isso que essa palavra, esse texto que foi lido, de fato está dizendo? Ou essa pessoa está colocando um monte de invencionice no texto? Às vezes, as ideias que as pessoas têm são boas. Eu não estou dizendo que as pessoas têm ideias ruins, mas, irmãos, uma coisa é eu chamar você para ouvir uma palestra minha, para ouvir minhas boas ideias. Outra coisa é nós nos reunirmos como corpo de Cristo, Igreja do Senhor. Nós não viemos aqui para ouvir boas ideias, nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E não podemos nos satisfazer com menos do que ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor é a palavra que entra nos nossos corações e muda a nossa forma de pensar. É essa palavra que muda a nossa forma de agir. É por causa dessa palavra que nós podemos pregar o Evangelho. Porque a palavra ela vai nos compelir, ela vai nos empurrar, ela vai nos chamar para uma prática de vida. Lá no nosso passeio, haviam alguns não crentes. O irmão Jorge Alberto falou, pastor, o Jorge Alberto identificou 2 para mim. Falou, aquele e aquele. Eu já fui de sniper. Foquei em um, peguei lá, falei, irmão não, falei, rapaz, aí tudo bem, como é que é o seu nome? Ele falou, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Ele falou, pode fazer. Se você morresse hoje, morresse agora, não quero que você morra não. Tem que explicar, né? Mas se você morresse agora, se você estivesse diante de Deus no céu, por que Deus deveria deixar você entrar no céu? Gente, o rapaz falou muita coisa, falou assim, porque eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal. Aí eu falei, você tem certeza que por isso você entraria? Ele disse, mais ou menos. Assim, vai ter que ver a cabeça de Deus na hora, né? Sei lá o que ele vai pensar. Irmãos, às vezes, você ri, mas eu já perguntei para crente, eu não vou fazer você perguntar para a pessoa que está do teu lado, não. Mas eu já perguntei para crente, sendo assim, se você morre hoje, você está no céu, sim ou não? O crente fala assim, pastor, não sei. Não sei. Eu falei para ele, olha, esses motivos não levam ninguém para o céu, mas eu vou te explicar 4 motivos que podem de fato levar você ao céu. Primeiro, você precisa compreender que Deus te ama. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus te ama. Segundo, você precisa compreender que você e eu somos pecadores. Diga à pessoa que está do seu lado, você é pecador mesmo. Pode falar, é verdade. Terceiro, você precisa compreender que somente Jesus Cristo salva. Aí diga para a pessoa que está do seu lado, só Jesus Cristo salva. A quarta é, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Jesus. O rapaz falou comigo, falou assim, não, eu entendo, mas é só Jesus que salva? Eu falei, só Jesus. Ele, porque a gente precisa estar em harmonia com o universo. Eu falei assim, esquece, irmão, esquece isso, esquece, tem nada a ver isso. A harmonia com o universo, qualquer coisa, você só vai ter harmonia na vida se você estiver com Jesus. Ele falou, eu não vou discutir com o senhor. É claro que não, ele estava no passeio da igreja. Ele não era crente, estava no passeio da igreja, falando com o pastor, ele ia discutir, não ia. Eu falei, mas eu não quero brigar com você, eu quero deixar a porta aberta para poder pregar o evangelho para você. Irmão, a gente não faz passeio para o pessoal nadar na piscina, não. A gente não faz café para o pessoal da igreja poder vir tomar café, não. A nossa atividade, ontem o Ministério de Família estava reunido até 9 horas da noite, era sábado. De 5 da tarde até 9 horas da noite. Teve um lanchinho, mas estava reunido. Mas não é para poder fazer umas atividades legais, para poder entreter a família, não. Irmãos, nós não somos um clube. Não somos um clube. Nós somos a igreja do Cordeiro, a agência do reino de Deus. Então, tudo o que nós fazemos tem como objetivo glorificar a Deus, levando almas até Jesus. Tudo.
Irmão, você vende café de manhã, quando você entregar um café, você diz para a pessoa: Deus te abençoe, Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida, propósito para você. Irmão, você pega transporte público, leve a palavra do Senhor onde você está, onde você pega o teu transporte. Você vai para a academia, quer seja a academia da praça, quer seja uma academia particular, seja onde for, você precisa falar do amor de Deus. Você que é cheio da palavra de Deus, você precisa evidenciar essa palavra. Você precisa colocar essa palavra para fora para que vidas venham a ser transformadas. E, gente, pode ser a última oportunidade daquela pessoa. Céu ou inferno para aquela vida, a eternidade naquela vida pode estar diante das suas mãos. Então existe a necessidade de pregarmos a palavra. Mas que palavra? A palavra genuína. A palavra que a Bíblia diz: não invencionice pensamentos de homens. Essa semana, enquanto assistia a aula de história, a professora de História da Idade Média, ela fala sobre a Reforma Protestante, e ela diz assim: o que Martinho Lutero queria era entregar a Bíblia na mão do povo, no idioma do povo, para que o povo pudesse interpretar a Bíblia. A aula era gravada, eu não pude fazer nada, não pude falar nada, a aula era gravada. Mas não era isso que o Martinho Lutero queria. Ele, na verdade, nem ele, nem nenhum dos reformadores falou sobre isso. A ideia de traduzir a Bíblia para o idioma local não era para que as pessoas pudessem interpretar a Bíblia de acordo com a sua vontade. É para que elas pudessem examinar as Escrituras. A Bíblia não é de livre interpretação a partir da Reforma Protestante. Ela é para livre exame. Exame significa estudar o texto, entender aquilo que aquele texto queria dizer naquele momento da história e aplicar os seus ensinamentos para os nossos dias hoje. É por isso que um pregador, antes de chegar aqui, ele precisa estudar. O texto que nós acabamos de ler, irmão, não foi escrito no português. Ele foi escrito no grego koiné, no grego antigo. Não é mais o grego falado. Então ele precisa ser estudado. Ele precisa ser interpretado de acordo com uma exegese bíblica. Como o pregador ele não é mestre em teologia, muitos deles não são, eu não sou. Então nós usamos como referências mestres em teologias, pessoas que comentaram aquele texto, que disseram as impressões, que traduziram sintaticamente aquele texto, para que nós não possamos fugir da pregação genuína da palavra de Deus, para que você, que sai daqui, tenha autoridade não somente para viver a Bíblia, mas para pregar essa palavra a todos aqueles que estão ao seu redor. Jesus contou 4 parábolas antes de entrar no texto. E todas elas tinham a ver com a importância da palavra. Essa palavra, que estava agora arraigada no coração dos discípulos, ou ainda não, essa fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, seria posta à prova no evento que nós lemos, na música que nós cantamos. Os discípulos, eles recebem uma ordem de Jesus: prepare o barco, vamos atravessar. Quem conhece o Mar da Galileia, pessoas que já foram àquele local, eles dizem que de uma hora para outra, o Mar da Galileia é invadido por ventos. E eles jogam realmente barcos de um lado para o outro. Dizem que é difícil navegar naquele lugar. Jesus, onipotente, onisciente, sabendo de todas as coisas, ele diz aos seus discípulos: preparem o barco e vamos atravessar. Ele sabia que o vento viria. E de fato, quando aqueles discípulos, em obediência a Jesus, entram no barco, eles começam a ir para o outro lado. Jesus estava cansado. A testemunha ocular, possivelmente o apóstolo Pedro, porque ele estava lá, ele viu o travesseiro. Não sei se você reparou, mas nesse texto tem um travesseiro. Ele viu o travesseiro. E ele disse que Jesus pegou o travesseiro e dormiu no travesseiro. Se você lembrar da história bíblica e for lá no Velho Testamento, der um salto, você vai se lembrar de um homem chamado Jonas. E aquele homem recebeu uma missão de Deus. Disse: vá até uma cidade para pregar o evangelho, para pregar arrependimento. Jonas foi para um outro lugar. Ele também pegou uma tempestade. Ele também foi para a parte baixa do navio para dormir. Sim, Jesus atravessava uma tempestade e dormia. Jonas atravessava uma tempestade e dormia.
Jonas atravessou a tempestade por desobediência. Jesus e os discípulos atravessaram uma tempestade, mas eles estavam obedecendo. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que todos nós estamos sujeitos a passar as tempestades da vida. Todos nós passaremos por tempestades da vida. Agora, não é porque o irmão está passando por tempestade, não é porque o irmão caiu e quebrou o pé, não é porque o irmão teve uma crise financeira, não é porque faleceu alguém na família do irmão que o irmão está em pecado. Não, irmão, isso não é verdade. Tem gente pregando a palavra que não é genuína, dizendo assim, olha, se você tem crise, é porque o devorador entrou na sua casa, porque você está em pecado. Então essa crise é por causa de pecado. Isso não é, absolutamente, isso não é verdade. Por quê? Esses homens passaram pela crise da tempestade porque eles estavam obedecendo a Deus. Agora, existe uma diferença profunda. Quando Jonas dormia na tempestade que passava, ele dormiu por angústia, ele dormiu por fuga, ele dormiu por medo, porque ele vivia em desobediência. Quando Jesus dorme em meio à tempestade, ele dorme porque ele está tranquilo. Tranquilo porque ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus. Quando você passa por uma enfermidade, irmão, fazendo a vontade de Deus, passa tranquilo, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Se você tem buscado ao Senhor com todo o seu coração, diligentemente ido à casa do Senhor, e seus filhos estão rateando na fé, tranquilo, porque você está vivendo, orando, intercedendo, pedindo, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Se você passa por crises financeiras inesperadas, que de alguma forma alcançaram sua vida, porque alcançam a vida do nosso país, vivemos um caos financeiro, irmão, tranquilo, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Jesus está contigo no barco. Ele pode estar até dormindo, porque ele está tranquilo, mas ele está contigo no barco. Agora, ruim é quando nós passamos tempestades oriundas do nosso mau comportamento. Ruim é quando nós passamos por tempestades na vida oriundas do nosso mau testemunho. Quando nós não honramos o nosso Deus, quando a nossa vida diária não tem nada a ver com o comportamento de Cristo, quando não resplandece os ensinos de Jesus. Plínio, o governador, creio que tenha dito isso na semana passada, não me lembro, por favor, se disse, me perdoem, foi à noite. Mas ele, quando escrevia uma carta ao seu superior romano, para falar dos cristãos, ou do porquê ele perseguia os cristãos, ele dizia, olha, eu persigo esses homens, porque não é possível que existam pessoas tão honestas, tão pagadores de impostos, que fujam da briga. Eles devem estar armando alguma coisa para derrubar o império, porque não é possível que isso exista. Quando nos nossos dias, muitas vezes nós somos perseguidos, irmãos, porque somos intrigueiros, fazemos fofoca, falamos mal dos outros, fazemos um comentário e dizemos assim, é para fazer oração, irmão, não é nada, é para espalhar a história. Falamos o que não devemos falar, as nossas palavras saem torpes da nossa boca. Estava na minha antiga igreja, o meu antigo pastor, ele falava para mim o seguinte, que uma vez chegou uma criancinha da igreja, apertou, puxou ele pela calça dele assim, estava com a família, e era uma menininha. E aí ele disse, o que foi, criancinha? O que foi, menininha? Ela disse, pastor, mamãe bem fala palavrão lá em casa. Ele olhou, a mãe ficou toda vermelha. As nossas palavras às vezes não condizem com o ensinamento, nosso comportamento, nosso namoro não é santo. Não fugimos da aparência do mal. Não tratamos o outro como deveríamos tratar. Como é que a Bíblia diz que nós devemos tratar? Em amor. Em amor. Quando entramos em tempestade nas nossas vidas, porque não seguimos o amor do Senhor, porque não seguimos as ordens de Jesus, essa tempestade é responsabilidade nossa. Mas há tempo de arrependimento, há tempo de mudança de comportamento, há tempo para que nós possamos corrigir os nossos maus hábitos diante da presença do Senhor, para que o Senhor nos tire dessa tempestade assim como tirou Jonas. Mas Jesus dormia. Jesus dormia, porque no meio das tempestades da sua vida,
nós precisamos entender algumas coisas, pelo menos 3. Uma delas é: você vai chegar do outro lado. Você vai passar pela tempestade. Você vai alcançar a vitória que Deus tem planejada para a sua vida. Você vai alcançar. Os discípulos sabiam disso, porque Jesus disse: preparem um barco porque nós vamos para o outro lado. Jesus não disse: prepare o barco e eu não sei o que vai acontecer. Ele garantiu: vamos chegar do outro lado. Irmãos, dentro da nossa vida passaremos por tempestade, mas nós temos a promessa do Senhor que diz que estará conosco todos os dias, e quando a nossa vida se findar aqui na terra, ao abrir os nossos olhos diante do trono do Senhor, nós estaremos com Ele na eternidade, nós iremos chegar do outro lado. As dores da vida, as agruras da vida, as agonias da vida, não podem tirar o nosso foco da nossa fé. Precisamos nos manter firmes diante da presença do Senhor, porque chegaremos ao outro lado. Eu peço licença nesse momento para compartilhar com os irmãos algo que marcou meu coração. Nossa igreja sofreu com o falecimento do nosso irmão Elmo, mas na última visita que estive com o nosso irmão Elmo, estávamos eu e Fernando lá, e Dona Diva também estava lá. Aquele homem, ele disse assim: eu estou tranquilo. Eu faço nesse momento porque a minha mente me leva até a nossa irmã Venina. Faleceu no hospital lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu fui visitá-la e eu pude estar com ela no dia em que ela faleceu. Ela disse para mim: pastor, eu sei em que eu creio, eu estou tranquila. Esse tipo de fé, esse tipo de atitude diante do medo, diante da aflição, da própria morte, só é possível para aqueles que tiveram um encontro genuíno, verdadeiro com a palavra, com Cristo, a palavra encarnada. Irmãos, quando a nossa vida está em Cristo, Ele pode estar dormindo no barco, mas eu estou tranquilo, porque nada fugiu do plano de Deus. Ele não foi surpreendido, ele não foi pego de surpresa, ele não descobriu nessa manhã que existe uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, ele não sabia essa manhã, não percebeu hoje que existe uma crise econômica no Brasil, ele não ficou sabendo ontem que o seu corpo estava com um problema de saúde que você não sabia. Na verdade, ele não precisa nem do médico para dizer o resultado do exame, porque ele já sabia, e ele sabia e estava passando contigo nessa dor. Ele sabia e estava disposto a atravessar com você. Pastor, meu namorado terminou comigo, ele sabia que ele ia terminar. Pastor, meus sentimentos, sim, ele sabia. E é por isso que ele olha para você e diz assim: não tenha medo. Não tenha medo do futuro, se você vai ou não vai passar no concurso. Não tenha medo do futuro, se você vai ou não vai falecer. Não tenha medo do futuro, se você vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro para pagar aquela conta. Não tenha medo no futuro. Deposite a sua confiança em Deus, porque independente da resposta, o desfecho é: você chegará do outro lado juntamente com Jesus. Aqueles discípulos podiam confiar, porque Jesus estava com eles. Se Cristo está conosco no barco, então por que ter medo? Por que ter medo? Jesus, lembra o contexto? Já havia expulsado demônios, já tinha manifestado autoridade espiritual. Jesus já havia curado enfermos. Jesus já havia pregado a palavra de forma diferente, como quem tem autoridade, era essa a expressão que as pessoas da época estavam usando. Era diferente a forma como ele falava. Então, aqueles discípulos não precisavam ter medo, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Jesus estava com eles naquele barco. O terceiro motivo: aqueles discípulos não precisavam ter medo, porque Jesus, quando ele se levanta do sono, quando ele se levanta daquele lugar, ele vai até o barco, ele vai até a frente do barco. E então parece que o evangelista Marcos
começa a nos lembrar de algumas coisas. Jesus, ele dá ordem ao mar. Reparem que o texto diz que eles não atravessavam sozinhos, existiam barcos indo com eles. Então todo mundo percebeu, os barcos perceberam. A hora que Jesus se levantou, olhou para o mar e disse assim: fique quieto. O evangelista Marcos, quando ele faz isso, ele pega a nossa mente e nos joga, nos lança lá em Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus andava sobre a face das águas. Então o Senhor disse que haja separação entre as águas e a terra. Era o mesmo Senhor. O verbo de Deus que havia falado isso em Gênesis era aquele que agora se colocava diante do mar e dizia assim: fique quieto. Ele já havia feito isso antes, quando ele separou as águas da terra. O povo, ele nos faz lembrar que quando o povo atravessava o Mar Vermelho, aquele mar enorme diante daquele povo, atrás do exército do Egito, ele diz para as mesmas águas: ei, mar, pare. Meu povo vai passar, e vai passar com pés enxutos. E o povo atravessa. E depois ele diz para o mesmo mar: volte para o lugar. E o exército dos egípcios é completamente destruído. Irmãos, o Jesus que estava diante daquele mar, do mar da Galileia, do lago de Genezaré, era o Jesus que havia organizado toda a criação, o verbo de Deus pelo qual todas as coisas foi feito, era o verbo de Deus que havia aberto o mar diante do seu povo. Ele não tinha dificuldade com água. Aliás, ele não tem dificuldade com nada. Nós podemos confiar e ter a certeza que nós passaremos para o outro lado, porque Jesus é Deus. É o Deus criador, é o Deus mantenedor de todas as coisas, é o Deus que vai à frente dos seus discípulos. Você pode confiar porque Ele é Deus. Não é apenas um homem, não é um filósofo, não é alguém que veio estabelecer uma nova doutrina, não. Ele é o próprio Deus encarnado que vive entre nós e que passeia no meio da igreja e que nessa manhã está entre nós. É Ele. Ele resolve o problema. Mas eu não posso fechar esse sermão com você sem que você perceba uma situação, um ponto. E eu acho que esse é o ouro, esse é o mais importante. Lembra? A fala começa com conteúdo teórico. As parábolas são pregação, ensinamento, pregação da palavra de Deus. A palavra no coração gera fé. A fé nos levará a passar por situações difíceis. E é justamente na situação difícil que a nossa fé se mostra madura ou imatura. A fé, Jesus manifesta o seu poder acalmando a tempestade. Mas ele não ficou satisfeito. A Bíblia usa uma palavra dura, ou um termo duro, para falar que Jesus falou com a tempestade. Ele repreendeu a tempestade. Mas quando ele termina de repreender a tempestade, o termo que ele usa nos dá a entender que foi brando pela forma como era escrita. E ele pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês deixam a prática do medo tomar conta da sua vida e do seu coração? Vocês ainda não têm fé? Porque a fé vem pela pregação da palavra. Vocês já podem ter fé. Vocês já podem vivenciar a fé. A fé de vocês já pode amadurecer. Eu creio que quando o nosso mestre acalma a tempestade e aquieta todo o contexto cósmico, geográfico ao redor, através desse texto, ele quer agora aquietar a alma dos discípulos. Ele quer dizer para aqueles discípulos: olha, não sucumbam à incredulidade. Não sucumbam à incredulidade. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida e do seu coração. Porque eles disseram assim, um pouquinho antes, no versículo 38, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Às vezes, irmãos, pelas dores que atravessamos na nossa vida, pelas frustrações que tomam conta da nossa alma,
pelo tempo que esperamos por ele ainda não ter chegado. Porque os nossos anseios, justos, e às vezes até injustos, não são atendidos pelo nosso Deus. Nós olhamos para Jesus e dizemos assim: o Senhor não se importa comigo. O Senhor não se importa que eu pereça. O Senhor não se importa com o meu casamento. O Senhor não se importa com o meu filho. O Senhor não se importa com a minha saúde. O Senhor não se importa com a minha vida profissional. O Senhor não se importa. O Senhor não se importa. Nos faz lembrar da mulher chamada Noemi. Em Ruth capítulo 1, quando Noemi ela entra de novo no território de Israel, e as pessoas dizem assim: olha, aquela é Noemi. Ela diz assim: não me chamem de Noemi, me chamem de amarga. E ela justifica essa frase dela. Ela diz assim: o Todo-Poderoso me deu amargura. Ele me amargurou. O Todo-Poderoso me fez voltar vazia. O Todo-Poderoso me afligiu. Noemi, quando olhava para Deus, via em Deus um opositor. Ela via em Deus alguém que dormia e que não se importava com ela. Mas o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele mostra na história de Ruth. Você conhece a história? Se não, leia. Esse não é o nosso ponto nessa manhã. Mas o nosso Senhor Jesus, depois de acalmar a tempestade, depois de mudar a situação, ele vai para aquilo que é mais profundo, para aquilo que é mais real, para aquilo que é o seu maior desejo, que é ensinar aqueles discípulos que ele os ama e que ele se importa com eles. Então o problema daqueles discípulos não é o amor e não é a importância que Jesus dá para eles. O problema daqueles discípulos é que eles não creem verdadeiramente em Jesus. O problema daqueles discípulos é que eles não conseguem verdadeiramente descansar em Jesus. O problema daqueles discípulos é que a aflição toma-lhes a vida de tal forma que eles agora não conseguem, em meio à aflição, dizer: eu vou chegar do outro lado porque Cristo está comigo. Eles não conseguem reconhecer que Jesus, o próprio Deus encarnado, está vivendo a vida com eles e que ele cumprirá os seus objetivos na sua vida. Esse pensamento dos discípulos, muitas vezes, alcança as nossas vidas e os nossos corações. E nós somos tentados, e muitas vezes sucumbimos a isso, e dizer que Deus não se importa conosco. Eu quero descortinar isso hoje na sua frente. O nome disso é incredulidade. Isso é pecado. E a Bíblia diz que Deus corrige todos os servos a quem Ele ama. Ele ama os seus discípulos no passado, Ele ama os seus discípulos hoje no presente. Então Jesus ele olha para você e pergunta: por que você está com tanto medo? Por que você é tão medroso? Por que você ainda não tem fé? Por que você ainda não tem fé na minha provisão? Por que você ainda não tem fé no meu cuidado? Por que você ainda não tem fé na minha regência sobre a sua vida? Por que você ainda não tem fé que o seu casamento, seus filhos, seu trabalho, seu emprego, sua profissão, seu futuro estão todos na minha mão? Por que você ainda não tem fé? A resposta dos discípulos, com uma fé frágil, débil ainda, mas era olhar para toda aquela situação, para todo aquele espetáculo e dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Hoje, nós estamos aqui, diante daquele que domina o vento, que domina o mar, que domina o cosmos, e que poderia simplesmente dominar a sua vida, mas que te chama para participar disso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ou quando nós submetemos a nossa vida a Jesus em alguma área, nós usamos uma expressão: eu me rendo. Ninguém entrega a vida a Jesus assim. Quando as pessoas entregam a vida a Jesus, e a maioria de vocês passaram por um processo de decisão dessa forma, vocês fizeram assim. Sabe quem faz assim? É quem se rendeu. A nossa vontade, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé nessa manhã precisa ser rendida
diante da presença do nosso Jesus.